Tu tem que perguntar se ele quer gravar a aula. Em um livro de Álvares de Azevedo, ele convida o leitor a ir no cemitério, pegar um crânio humano, tomar vinho no sangue humano, no crânio humano, fazer relação sexual dentro do cemitério, fazer um jantar em cima de uma catacumba. Ele convida isso dentro do livro, né? Porque essa segunda geração é uma geração que traz essas características, essa atração pela morte, né? Esse pessimismo, esse satanismo. Já a terceira geração da poesia romântica, ela é formada pelo grupo Condondeira. O que é esse grupo Condondeira? Eles começam a trazer uma visão crítica da sociedade. E essa visão crítica, eles começam a criticar, né, o contexto social. E aí, nesse momento da terceira geração romântica, nós estamos vivendo aí o período o surgimento das leis abolicionistas. Então, o que acontece? Quando se fala de condondeira, se refere a condor, um pássaro que tem um voo alto. Era assim que esses poetas da terceira geração, eles se viam como pessoas que tinham um pensamento alto. E daí traziam essa crítica, né, à nossa sociedade na época. Então, a primeira geração nós temos como característica o nacionalismo, o indianismo, porque até no momento nós estamos aí com a independência do Brasil. Temos a segunda geração marcada pelo mal do século. Temos como os principais autores Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. A terceira geração formada pelo grupo Condondeira. O que significa Condondeira? Voo alto. Os autores, eles pensavam alto. A poesia, ela ganha um cunho político, ela ganha um cunho social, sendo como o maior poeta dessa geração, Castro Alves. Se de repente no teu teste te perguntar assim, Castro Alves pertence a qual geração romântica? Tu já sabe. Terceira geração. Por quê? Porque a poesia da terceira geração se desenvolve em uma questão de cunho político e social. Então, basicamente, é isso que vocês devem entender. As três gerações românticas, elas estão divididas nessas três partes. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Essas três partes são divididas em tempo ou em tipo de pessoa? Não, em tempo. Houve o primeiro tempo da primeira geração, houve o tempo da segunda. A gente está na terceira, então? Não, porque já passou essa geração. Nós não estamos mais nessa geração. Isso ocorreu há muito tempo atrás, ou seja, essa forma... A gente tem qual geração agora? Aconteceu aos tempos, hoje já é uma nova forma. Então já passou. É a quarta geração agora? Não parece com a segunda? Como? Não. Hoje em dia não tem gente assim que parece com a segunda? Sim, tem gente que traz essa característica da segunda geração. É igual se eu pegasse um texto vamos supor, de Fernando Pessoa, que ele fala assim, a morte, a minha liberdade. Esse texto vai ter características do quê? Da poesia romântica da segunda geração. Ele vai buscar lá no passado, é como se ele pegasse no passado e trouxesse para o futuro, entendeu? Mas essa arte, essa criação de produção de texto, ela ocorreu há muito tempo atrás. Então agora a gente tá em qual geração, professor? Até porque o romantismo, ele utilizava muito a imaginação e muita subjetividade. Ah, o professor tá me ignorando. A objetividade. Então, o que acontece? Essa geração romântica aqui prega a subjetividade. Hoje, no nosso mundo, nós estamos vivendo a literatura contemporânea, que vocês vão estudar quando vocês chegarem comigo lá no ensino médio. Certo? Professor? Professor Elber? Oi, tô ouvindo. Então, o livro O Guarani, ele é na primeira geração, porque ele é indianista, né? Muito bem. Então, o livro Guarani pertence a qual geração do mundo romântico? Primeira geração. Por que o livro se encaixa na primeira geração, gente? Professor? Porque ele é religionista, assim, ele fala muito do índio. Porque a religião dele. Porque não tem um cara lá que é português, o Dom Antônio? Ele é nacionalista. Aí tem lá o Peri, que é índio. E eles fazem um ritual religioso para poder tornar o Peri... E antes do Peri fugir com a Cecília, ele foi obrigado a virar cristão, né? Porque senão ele não poderia fugir com a Cecília. Porque aí ele virou cristão justamente o nosso país, ele era um país totalmente o quê? Nacionalista. Religioso. E pregava o nacionalismo.
Então, pelo que eu expliquei para você, vocês já estão conseguindo tirar do livro. É isso que eu quero. Por isso que vocês precisavam conhecer primeiro o assunto. A gente continua. Olha lá, ó. Nacionalista e indianista. Né? Qual é o período que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um período conturbado, com reflexo do grande autoritarismo de Dom Pedro I. Nós temos aí a luta pelo trono português, pelo irmão Dom Miguel. Isso aí segue-se naquele período regencial do Brasil, período de regências do Brasil, e então a chegada de Dom Pedro II. Nós vamos presenciar nas obras do nacionalismo indianista, né, uma questão de românticos utópicos, de quererem buscar essa nacionalidade e trazer, né, aquela característica de inspiração de Russi, que ele diz que os índios, né, a história dos índios se encaixam naquela visão do bom selvagem. Como bom selvagem? O índio, ele foi um modelo de formação do povo brasileiro. Como um modelo de formação, um modelo da formação do povo brasileiro, porque ele foi influenciado pelo homem branco. E essa influência do homem branco gerou essa característica do índio. E o índio agora ele vai ser visto aí nessa questão como um herói. Então, esse herói dele vai trazer essa característica dentro da primeira geração. Pode perguntar, Lucas. Luca, professor, esse livro, então o livro foi escrito nessa época aí, né, do nacionalismo indianista? Isso. Que foi escrito em 1827. Queria saber isso. E aí nós temos um exemplo de poesia. Poesia, olha, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gojeiam ou não gojeiam, eu acho que vocês conhecem essa poesia. Aqui da segunda fase eu tenho Álvares de Azevedo, que diz Lembrança de Morrer. Eu vou colocar aqui uma poesia dele que eu escolhi para apresentar para vocês. E eu acho bastante interessante essa poesia. Álvares de Azevedo. De olho na telinha, vamos conhecer as obras. O poema que me é muito caro. Tá sem áudio, professor. Não tô entendendo nada. Eu não tô Eu ouvindo não tô nada. ouvindo nada. Não tô entendendo nada, então para de palha. Não tem áudio. Isso daí é sobre Por que mentias, leviana e bela, se a minha face pálida assim... É muito caro, do senhor Álvares de Azevedo. Por que mentias, leviana e bela, se a minha face pálida sentias queimada pela febre, e a minha vida tu vias desmaiar porque mentias? Acordei da ilusão, a sós, morrendo. Sinto na mocidade as agonias, por tua causa desespero e morro. Leviana sem dó, porque mentias. Vê minha palidez, a febre lenta, esse fogo das pálpebras sombrias. Pousa a mão no meu peito, eu morro, eu morro. Leviana e sem dó, porque mentias. Então, observem que eles colocam como característica básica sempre a morte, como libertação, como salvação. Agora eu te dou uma frase, né, uma poesia agora da terceira geração, que tem como característica a crítica social, tendo como principal autor Castro Alves. Caraca. Estamos em pleno mar. Doido no espaço brinco no ar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam,
como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar doido cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas, leviatã do espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras. É canto funeral. Que tétricas figuras. Que cena infame, vil. Meu Deus, que horror. Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima audaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem a solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra leou a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar.
Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão. E assim roubados à morte, dança lúgubre coorte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto de borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue da história o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. O meu birimbau de ouro, minha mãe. Então observem, essa é uma poesia da terceira geração, tendo como nosso principal autor o meu birimbau de ouro, minha mãe. Eu deixei no... Certo? Ei, professor. Oi. João tá perguntando o que estão passando neles. É tipo um óleo, né? Para eles ficarem... Sim, é tipo um óleo, porque eles passavam óleo antigamente para serem vendidos. Então, quanto a pele, quanto mais negra fosse, mais bonita, significava que aquele negro ele era bem mais forte para o trabalho. É para vender, né? Para deixar mais brilhante, para poder vender. Eram vendidos como mercadorias. E professor, vai assim eu passo uma paródia falando sobre eles. Mas não passa não, por favor. Condondeirismo, a garça triste de Castro Alves. Né? Eu sou como a garça triste que mora à beira do rio. As orvalhadas da noite me fazem tremer de frio. Me fazem tremer de frio como os juncos da lagoa. Feliz da araponga errante que livre voa. Que livre voa para as bandas do seu ninho, e nas braunas à tarde canta longe do caminho. Né? Canta longe do caminho por onde o vaqueiro trilha. Se quer descansar as asas, tem a palmeira, a baunilha, tem a palmeira, a baunilha, tem o brejo, a lavadeira, tem as campinas flores, tem a relva, tem a trepadeira, todas têm os seus amores. Eu não tenho mãe, nem filhos, nem irmãos, nem lar, nem flores. E aí nós temos um fragmento do Navio Negreiro, que é uma das obras da poesia. Já na prosa, né, com a independência de 1822, no Brasil, os artistas eles começam a empenhar para transmitir a identidade cultural do país. Então, a prosa vai atingir um público maior do que a poesia. O que é o texto em prosa? São os livros que vão ser criados nessa época. Como nessa época não tinha como ter livros, os capítulos eles eram publicados nos folhetins. Então, em cada semana era publicado um capítulo do livro, dentro dos folhetins, que é aí que surgem os primeiros sintomas da imprensa.
Então, nesse objetivo, né, o objetivo, então, da prosa desse momento é a valorização desses espaços nacionais, né, do típico brasileiro, seja através do urbanismo, do romance regional, do romance urbano, que vai ser dividido a prosa. E, em síntese, as principais características da prosa é sentimentalismo, valorização da natureza, o impasse amoroso, a idealização da mulher e do herói, a linguagem metafórica, as personagens planas. Então, basicamente, né, o romantismo em si se encaixa nisso. A obra de José de Alencar, que é o nosso principal autor da prosa, ele é dividido em prosa indianista, prosa regional e prosa urbana. São esses três modelos de que a prosa ela vai estar dividida. Vou repetindo, a prosa ela está dividida em prosa indianista, a prosa regional e o plano urbano, certo? Vou apresentar para vocês algumas obras, ok, que são conhecidas do romantismo. Vou apresentar primeiro para vocês a obra Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Professor? Oi. Desses aí que são divididos, o senhor pode explicar assim, como é mais ou menos cada um? Vou explicar agora, já vou explicar essa divisão de período. A primeira obra romântica que eu vou mostrar para vocês é a obra Iracema. A obra Iracema, ela é de José de Alencar, ok? Que também conta uma história romântica que tem como os personagens. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Estão anotando, fazendo as anotações? Não. Principal poeta da prosa é José de Alencar. Olha aí, Iracema, ok? A história de Iracema. Agora começa a história. A chegada do guerreiro branco. Moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagine desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu olho brilha qual estrela matutina. Eu também não sei se é, imagina a minha sina. É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é, ou pura imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher. Seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagine desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu olho brilha qual estrela matutina. Eu também não sei se é, imagina a minha sina. É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é, ou pura imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher.
moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagine desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina. Eu também não sei se é, imagina minha sina. É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é, ou pura imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é, ou pura imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher. Professor, eu acho que o senhor já tinha mostrado isso daí pra gente. Ele já tinha. Observem. Mas tem um Observem. filme desse, né, professor? Sim, sim. Observem que a obra Iracema, ela traz como base aí... Gente, todas as obras românticas, a prosa romântica, A os fuga textos... pela morte, já diz, né? Sim, o José de Alencar sempre vão terminar ou em um final trágico ou em um final feliz. É característica das obras românticas, o que vai se diferenciar da próxima... Professor, eu achei o final do Guarani trágico e feliz ao mesmo tempo. É. Porque sim, trágico porque a família da Cecília morreu todinha. E assim, feliz porque ela pelo menos terminou com o Peri no final. Peri. Uhum. Mas aí, tipo, precisava matar a família toda mesmo, só pra eles poderem... Eles tinham que dar esse susto, porque até então era um texto dedicado aos burgueses. A jeito de história dele. Agradar os burgueses e chamar a atenção. Então, o que vai ser diferente do próximo movimento que a gente vai estudar depois desse romântico, que é o realismo, que aí eles vão atacar os burgueses e não dar melzinho para os burgueses para eles gostarem das leituras que estavam. Realismo, professor? Entendi. Realismo, é? Isso. Realismo, não? Isso. Gente, a resenha que eu mandei para você tava boa. Faltando 4 minutos. Então, o que acontece, gente? Hoje vocês viram Iracema, mas estudou Iracema. A minha resenha tava boa. E aí eu vou colocar aqui os termos relacionados à prosa. Como eu falei para vocês, a prosa ela está dividida da seguinte forma, tá? Prosa romântica. Vocês vão colocar. Vocês mentiram que era a anfitriã, era eu, tá? Não, era a Maria. Tá, gente, tudo ok? Aê, ele voltou. Voltou. Ih, professor, tava boa a minha resenha? Oi, Professor, gente. tô em dúvida. Professor, eu vou mandar amanhã a minha, eu vou mandar também os deveres do livro, tá bom? Vou mandar tudo. Tava boa a minha resenha, professor? Tava, na verdade... Professor, eu tô em dúvida porque quantas linhas que é uma resenha? Porque eu fui ver, pesquisar, e era mais 60 ou 80 linhas, sim? Sim. Depende da resenha, Analia. Sim, professor? Sim, depende da resenha. Você pode fazer uma Professor, mas a resenha, ela é como se fosse o nosso ponto de vista contando a história, fazendo uma análise. Se quiser, pode fazer comprido, se quiser, pode fazer grande. E com artigo de Uma resenha, professor. Só que eu saiba, pelo que eu aprendi, né? A resenha, ela é uma análise, não tá certo? Peraí, só um falando, meu Deus. Calma. Tá certo. Resenha é uma análise tua. Então, você pode apresentar uma lauda ou mais. Claro que não existe uma resenha de 15 linhas. Uma resenha, ela tem que ter pelo menos uma lauda. Um Ele mínimo, quer me dar uma lauda e pouco. certo? E meu resumo, pelo menos? Gente, 15 linhas é simples. Professor, uma lauda frente e costa, é? Uma página frente e costa? Uma lauda é uma frente só. Lauda só é frente. Não seria uma E folha. professor, aquele que eu mandei pro senhor é só a ideia, ainda vou mandar o certinho, tá? Olha lá, gente. Prosa romântica. É bom vocês anotarem isso,
Para quando Professor, acontecer não copia, falta 2 minutos para acabar. Aí o senhor entra na sala de novo. Cancela essa aula. Nem começa vai a escrever. acabar? Termina logo. Vai essa acabar aula, daqui a passa 2 outra. minutos. Então tá, vou fazer isso. Tá bom, Só vou encerrar termina e agora. começa outra aula. Vocês entram no mesmo link. Tá.